Olá, você que me acompanha no canal do YouTube, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Tenho certeza que ele vai ser muito importante para que você consiga, de uma vez por todas, eliminar quaisquer dúvidas a respeito do erro de tipo. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar o erro essencial e o erro acidental. Erro essencial, que seria o erro de tipo, e o erro acidental, outros tipos de erro que vão impactar ou não, de alguma forma, dentro aí da tipicidade do crime. Então, sem mais delongas, vamos avançar para trabalhar então hoje o erro essencial e o erro acidental, começando com o erro de tipo. E qual é o conceito de erro de tipo? O artigo 20, ele nos traz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. O que significa isso? Bom, vamos lembrar da parte geral do Código Penal, principalmente lá na teoria do crime, onde nós fizemos ali a identificação do tipo penal. Então, o tipo penal ele é constituído de elementos ordem objetiva e o elemento subjetivo do tipo que é o dolo, que em algumas circunstâncias pode exigir algo específico, não um dolo específico, um dolo especial. Bom, vamos então imaginar lá no crime de furto. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então vejam, eu tenho o verbo subtrair, coisa alheia, que deve ser móvel, para si ou para outra, ou seja, para a própria pessoa ou para um terceiro. Nesse caso, vamos imaginar a situação de alguém que, por engano, acaba retirando, por exemplo, um aparelho celular que é idêntico ao seu, pensando que ele fosse seu. Essa pessoa está errando em relação ao elemento do tipo penal. Então, se esse for um erro essencial, está excluído o dolo. Isso é o erro de tipo, né? Trazendo um exemplo aí para o caso concreto, então seria o erro sobre esse elemento que constitutivo do tipo penal. Ele vai excluir o dolo. Se esse erro não for essencial, como nós vamos ver mais adiante, ele então vai permitir a punição por crime culposo se estiver previsto em lei. Nesse exemplo que eu coloquei do furto, se a pessoa comete um erro de tipo que não é essencial, então nessa circunstância, ainda que esse erro não seja essencial, ela não será punida. Por quê? Porque o tipo penal do furto não tem a previsão legal de punição por culpa. Então, alguns conceitos, né? O erro é a falsa percepção da realidade ou o falso conhecimento de um determinado objeto. Então, nesse exemplo que eu coloquei, a pessoa tem, nesse contexto, né, uma percepção errônea da realidade, porque ela imagina que, naquela hipótese, o celular é dela, mas não é. Ou então ela pode também ter um falso conhecimento a respeito de um objeto que, naquele contexto, ela acaba por incidir ali sobre a figura criminosa, mas não praticando o crime, porque ela age sobre erro de tipo. Nessas duas hipóteses, então, haverá o erro. Ignorância é o completo desconhecimento da realidade ou de algum objeto. Então a pessoa ignora, ela, por exemplo, vive na zona rural, nunca teve um contato com um aparelho celular e ela sequer sabe o que é aquilo. Vamos imaginar uma hipótese bem rara hoje em dia. Nesse caso, ela tem uma ignorância completa a respeito daquele objeto ou da realidade, né, do seu funcionamento. É diferente do erro, mas as duas hipóteses aqui, elas englobam, então, essa possibilidade de erro de tipo, ou seja, da pessoa não responder pelo crime ou responder na forma culposa se aquele erro for evitável e se a culpa estiver prevista no tipo penal. Então, o erro do tipo, como eu coloquei no slide, é a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. E quais são os elementos constitutivos do tipo penal? Já disse para vocês, são as elementares de natureza objetiva. Então, nesse caso que eu coloquei, né, eu tenho o verbo subtrair coisa. Coisa, então, patrimônio de alguém, algo que pertence a outra pessoa. Então, nesse contexto, se a pessoa age com erro em relação a uma dessas elementares do tipo penal, e se esse erro for, no caso, né, que for um erro essencial, que qualquer pessoa naquele caso cometeria, ela
então terá a tipicidade excluída, ela não vai cometer o crime. Como eu já disse, se for um erro que não é essencial e se houver previsão de culpa, naquele caso concreto, então a pessoa pode ser punida pelo tipo culposo. Mas cuidado, porque nesse caso deve existir previsão expressa de possibilidade de punição por culpa. Bom, vamos nos remeter aqui aos crimes omissivos impróprios, lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É aquela situação que a pessoa tem um dever legal de agir e ela não age. Então, ela acaba cometendo um crime omissivo impróprio. É possível que a pessoa pratique erro de tipo nessa situação. Vamos pensar em um exemplo. Suponhamos que uma mãe deixa de alimentar o filho porque erroneamente ela acreditava que ele já estava alimentado, porque outra pessoa deu uma falsa informação de que ele já tinha comido e acaba deixando de alimentar o filho naquela circunstância. Nesse caso, então, ela age em erro de tipo, e esse erro de tipo é uma situação em que ela tinha o dever legal de agir para evitar o resultado nesse contexto em que o filho fica sem o alimento naquela circunstância, né? Porque ela acreditava que a criança já estava alimentada, que outra pessoa já tinha dado comida para a criança. Então, é plenamente possível o erro de tipo nos crimes omissivos impróprios. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Bom, avançando, vamos agora para o próximo slide. Eu conceituei o que é o erro de tipo, então, lembrem-se, erro de tipo é a falsa percepção da realidade sobre um dos elementos constitutivos do tipo penal, que eu já disse para vocês, quando nós pegamos o tipo penal, ele tem elementos objetivos. Se essa pessoa erra em relação a essas elementares do tipo penal, nessa circunstância, então, ela está agindo em erro de tipo. Espécies de efeitos. O primeiro, que nós já trabalhamos aqui, aliás, os dois, né? É o erro excusável, inevitável, invencível ou desculpável. Desculpável por quê? Então, são todos sinônimos, né? Excusável, inevitável, invencível ou desculpável. Não vai derivar de culpa, né? Mesmo uma pessoa que seja prudente, naquelas circunstâncias incorreria no erro. Nesse caso, então, há exclusão de dolo e de culpa. Então, vamos supor essa situação em que a pessoa pega um celular que é idêntico ao seu. Qualquer pessoa naquela circunstância agiria daquela forma, né? Então não foi por descuido, foi porque realmente não tinha ali como ela agir de uma forma distinta. Os celulares eram idênticos e estava próximo a ela. Então, por engano, ela acabou ali pegando o celular que era de outra pessoa. Ela age com erro excusável, inevitável, invencível ou desculpável. Qualquer pessoa naquela situação, o homem médio, agiria daquela forma. Então, nesse caso, há a exclusão de dolo e também de culpa. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a do erro inexcusável, evitável, vencível ou indesculpável. Todos sinônimos, né? Nesse caso, a pessoa errou porque ela não teve a cautela devida naquela circunstância. Bom, então ela podia agir de uma forma diversa, mas por culpa ela acaba agindo em erro de tipo. Nesse caso, ela vai ter a exclusão do dolo, mas se houver possibilidade de punição por culpa, então ela será punida a título de culpa. Mas lembre-se, mais uma vez, essa previsão, essa possibilidade deve ser expressa no tipo penal. Se não for expressa, então ela não vai praticar crime algum. Tem que tomar esse cuidado. Bom, pensando no exemplo de erro de tipo evitável ou indesculpável, vamos imaginar dois caçadores que estão buscando caça, né? Enfim, estão praticando a caça. E, em um determinado momento, um dos caçadores vê a árvore se movimentar. Ele, por descuido, efetua um disparo imaginando que era um animal. Então, ele não tem a cautela adequada. No entanto, acaba matando um outro caçador que ali estava. Nesse caso, um homem prudente, um homem médio, né, teria mais cautela ao efetuar o disparo. Por isso é que, se possível, essa pessoa vai responder por culpa. Nesse exemplo que eu coloquei, ela responde por homicídio culposo. Ela não fica impune. Então, é importante diferenciar essas duas circunstâncias: o erro excusável
e o erro inexcusável, né? Erro excusável é aquele que é desculpável, a pessoa fica impune. Então, exclui o dolo e a culpa. O erro inexcusável ou indesculpável, a pessoa não responderá a título de dolo, mas se houver previsão legal, ela pode responder por culpa. Bom, é importante lembrar aqui, ó, que no caso do erro inevitável, né, mesmo nessa circunstância aqui em que há o erro inevitável, o que, que pode acontecer, né? Pode ser que exista um outro tipo penal e, nesse caso, ocorra a desclassificação. Então, a pessoa não vai responder por um tipo penal, mas se houver previsão, ela pode responder por outro. Prof, qual que seria um bom exemplo? Vamos imaginar que uma pessoa ofende outra e ela não sabe que a outra pessoa é um funcionário público. Nesse caso, haveria o crime de desacato, mas a pessoa que ofendeu a outra, ela não sabia dessa particularidade, que a outra pessoa era servidora pública. Então, ela não vai responder por desacato. No entanto, como existe a previsão legal do crime de injúria ou difamação, ela vai responder por um desses crimes. Então, esse é um exemplo de que a pessoa não ficaria impune, mesmo nessa hipótese de erro excusável ou invencível ou desculpável, quando houver a possibilidade de desclassificação. Ela não responde por dolo ou culpa em relação a um tipo penal, que nesse exemplo seria o desacato, mas pode responder por outro tipo penal, porque existe a possibilidade de desclassificação. Então, pode acontecer da pessoa continuar a ser punida, mas por outro tipo legal, e nesse caso aí seria a hipótese de desclassificação. Então, atentem-se para esse ponto. Bom, continuando então, tratamos das espécies e efeitos. É importante falar agora das discriminantes putativas, né? O que são discriminantes? Sempre que vocês se depararem com essa palavra, discriminantes, ocorre que vocês estarão diante de uma causa de exclusão da ilicitude. Lembre-se, né? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então fica excluída a ilicitude. Segundo elemento ali do conceito analítico de crime. Putativo é algo que é imaginário, né? Que somente o agente supõe. Então é algo que está acontecendo na mente do agente, não está acontecendo na própria realidade dos fatos, né? Bom, nesse caso aqui, ó, elas podem se relacionar a todas as hipóteses do artigo 23. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Então, vamos imaginar uma pessoa que se depara com um inimigo e o inimigo põe a mão no bolso. Essa pessoa, por visualizar o seu inimigo, põe uma mão no bolso e ela está ali próxima dele, pensa que ele vai efetuar um disparo de arma de fogo contra ela. Ela então rapidamente saca a arma que estava de posse, de porte, aliás, né? Estava portando uma arma e efetua um disparo contra aquela pessoa. No entanto, a pessoa estava retirando uma carta de entrega para outra pessoa, que era o seu inimigo, pedindo desculpas. Então, vejam, naquela circunstância, ela agiu em legítima defesa, mas essa legítima defesa é imaginária. Então, naquele contexto, qualquer pessoa agiria dessa forma, pensando que o outro, que era seu inimigo, iria matá-lo. Então ele age ali para repelir uma injusta agressão, mas essa injusta agressão é imaginária. Então, essa seria uma discriminante putativa nesse contexto aí, porque é imaginária, né? Pode se relacionar a todas as hipóteses do artigo 23. Bom, são três espécies de discriminantes putativas. O erro sobre os pressupostos fáticos da excludente. Então, pressuposto de fato, como eu trouxe já esse exemplo aqui, a pessoa erra porque acredita que naquela circunstância existia ali uma situação de fato que ela deveria agir para repelir injusta agressão. Nesse exemplo aí da pessoa que mata a outra, pensando que ela estava tirando um revólver do bolso para matá-la, né? Então, em relação a uma situação de fato. Pode ser também sobre a existência de uma excludente de ilicitude. O exemplo que a doutrina sempre traz é do marido que pega a esposa em adultério, ou vice-versa, né, da esposa que pega o marido em adultério, e naquela circunstância acredita que pode agir para a defesa da honra. Isso, inclusive, é vedado pelo STF, né? Existe uma tese que não pode nem se arguir isso no tribunal do júri. Não existe essa excludente de ilicitude, né?
ela é imaginária. Naquela situação, a pessoa acredita que existe essa excludente ilicitude. Como eu já disse, ela não vai ser acolhida porque ela é vedada. E existe um tema, né, repetitivo que veda essa possibilidade de legítima defesa da honra no tribunal do júri. Vamos supor um outro exemplo que a pessoa pode agir com essa discriminante putativa porque ela acredita que existe uma causa excludente de ilicitude. Um familiar tem uma pessoa doente e ela acredita que pode praticar eutanásia para aliviar o sofrimento daquele familiar. Ela pensa que existe no ordenamento jurídico uma causa excludente de ilicitude. Então ela erra em relação à existência dessa causa excludente de ilicitude, não sobre a situação de fato, que foi o exemplo anterior da pessoa que atira no inimigo, pensando que ele vai sacar uma arma de fogo e atirar contra ele antes, né? E por último, o erro sobre os limites da excludente. Aqui, a pessoa ela não erra em relação aos pressupostos de fato e nem em relação à existência. Ela pressupõe sim a existência de uma causa excludente de ilicitude, ela sabe que existe ali a legítima defesa, mas ela erra em relação aos limites. Então, na legítima defesa, a pessoa deve empregar os meios moderados para repelir a injusta agressão. Ela não pode agir de forma desproporcional. O exemplo clássico é do fazendeiro que tem conhecimento, porque o Código Civil ele até permite essa possibilidade, de invasores que entram na sua propriedade, então ele sabe que naquela circunstância ele pode atuar para repelir aquela invasão inadequada. No entanto, vejam, existe aí sim essa excludente de ilicitude, mas o fazendeiro ele deve agir de forma moderada. Então, a lei ela não dá a possibilidade desse fazendeiro já agir para matar qualquer pessoa que tente ingressar na sua fazenda. Ela deve agir de forma moderada para repelir aquela invasão. Ele não pode sair atirando e matando todo mundo. Nesse caso, então, vejam, ele erra em relação aos limites. Então, existe uma causa excludente de ilicitude, mas essa causa excludente de ilicitude, ela tem um limite. A pessoa vai além. E aí, nesse caso, ela erra em relação a esses limites. Então, essas são as 3 espécies de discriminantes putativas, ou seja, imaginárias, né, que ocorrem somente na mente da pessoa, né? Bom, qual é a natureza jurídica dessas discriminantes putativas? Atenção que esse é um tema muito importante, muito cobrado em provas, e traz um pouquinho de confusão, mas aqui nós vamos trabalhar esse tema de forma bem didática para que vocês não se esqueçam mais. Bom, quando o erro é sobre a existência ou os limites da excludente de ilicitude, isso segundo a posição majoritária, tá? Nós estaremos diante de um erro de proibição, que ainda vai ser estudado em outra aula. O erro de proibição, ele não é típico aqui dessa aula, né, que nós estamos trabalhando o erro de tipo. Então aqui é a figura do erro de proibição. Agora, o que nos interessa nessa aula, né? O erro sobre os pressupostos fáticos da excludente, ou seja, a situação de fato que gerou aquela excludente, que é putativa, é imaginária, nesse caso, nós estaremos diante do erro de tipo permissivo. Isso conforme a teoria normativa pura limitada da culpabilidade. Ela foi adotada lá no item 19 da exposição de motivos da parte geral do Código Penal. Então, para essa teoria, que foi a teoria que foi adotada pelo Código Penal, essa pessoa, quando ela erra em relação aos pressupostos de fato de uma causa excludente de ilicitude, nós estaremos diante do erro de tipo permissivo. Agora, se ela errar em relação à existência ou aos limites dessa excludente, então estaremos diante do erro de proibição, que vai ser estudado em uma outra aula. Então é importante lembrar disso. Bom, para uma prova discursiva, é muito importante colocar a outra teoria, porque eu coloquei até aqui, ó, existe uma divergência, né? Para a teoria normativa pura, só que na sua vertente extremada, também vai haver erro de proibição nessas hipóteses aqui, nessa hipótese, né, quando houver erro sobre os pressupostos fáticos da excludente. Então, tudo seria erro de proibição para essa teoria, lembrem-se que não foi adotado. Nessa situação, então, se inevitável, né,
vai excluir a culpabilidade, se evitável, reduz a pena de 1/6 a 1/3. Mas lembre-se, essa teoria, ela não é a teoria majoritária. Então, recapitulando, se a pessoa erra em relação aos pressupostos de fato de uma excludente ilicitude, exemplo, alguém que mata o seu inimigo imaginando que ao colocar a mão no bolso ele vai sacar uma arma para matá-lo, ela está agindo em erro erro de tipo, né? Erro de tipo permissivo. Agora, se a pessoa errar em relação à existência, ou seja, ela supõe que existe uma causa excludente de ilicitude, ou aos limites dessa causa de excludente de ilicitude, aí será o erro de proibição indireto, que vai ser estudado em uma outra aula. Bom, o erro pode ser determinado por terceiro. Artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, como que seria essa situação, né? Vamos imaginar aqui, ó, a pessoa então que está praticando o crime, que é o executor, ela atua sobre falsa percepção que é provocada por um terceiro. Então, nós temos três figuras aqui, ó. O terceiro, que age com dolo, né? Então, se o terceiro determina dolosamente o erro, ele que vai responder pelo crime praticado. Bom, qual que seria o exemplo? Vamos pensar em um médico que quer matar um desafeto. Ele utiliza da enfermeira e fala para a enfermeira aplicar um determinado medicamento nesse paciente. A enfermeira, confiando no médico, porque trabalha com ele há muito tempo, vai e aplica aquele medicamento. No entanto, o medicamento é um veneno que acaba matando o paciente. Nesse caso, vejam, o terceiro, o médico, agiu dolosamente. Então, ele responde pelo crime. Por quê? A enfermeira, que agiu por determinação desse terceiro, que é o médico, ela agiu em erro. Né? Então, só responde pelo crime o médico e não a enfermeira. Tá? Então, essa é uma hipótese de erro praticado, determinado, né, por terceiro. E, nesse exemplo que eu coloquei, né, ambos atuarem dolosamente, então, a enfermeira, ela dá uma olhada ali no medicamento e ela verifica que aquele medicamento, na verdade, é um veneno, então ela atua com dolo também. E ela acaba aplicando, pensando que ficaria impune, porque depois poderia alegar, né, que não conhecia aquele medicamento que agiu por determinação de terceiro. Então, se ela age por dolo também, então os dois respondem. Então, nesse caso, tem que tomar cuidado. Agora, se o terceiro provocou o erro por culpa, nesse exemplo aí, o médico, né, na verdade, ele acabou determinando que a enfermeira aplicasse um medicamento, mas aquele medicamento, né, por culpa do médico, né, ele traz um tipo de reação no paciente, o paciente morre, aí, nesse caso, não há concurso de pessoas. Por quê? Aliás, vamos reformular o exemplo aqui, né, para ficar melhor. Porque eu coloquei uma hipótese que duas pessoas agiriam por culpa. Então, aí é evidente que não haveria o concurso, né, entre os crimes. Mas vamos imaginar que existe a provocação culposa, então o médico age culposamente, e a enfermeira viu ali que o medicamento provocaria uma reação, porque ela tinha conhecimento no paciente, né, e acaba injetando aquele medicamento. Nesse caso, também não haverá concurso de pessoas entre o crime culposo e o crime doloso. Então, cada um responde conforme a sua culpabilidade. O médico por homicídio culposo, a enfermeira por homicídio doloso. E se agirem ambos por culpa da mesma forma. Erro de tipo acidental. Esse daqui, nós já gravamos 24 minutos de aula. Eu vou trabalhar um outro vídeo a esse respeito. Então, até lá.